Olá, estudante do sexto ano. É um prazer ter a sua companhia neste momento para a nossa aula de ciências. É um convite que eu sempre faço e não vou esquecer, para que você consiga ter uma boa aprendizagem nesse momento que é muito particular seu. Fique atento, exatamente. Concentre-se agora na nossa aula, no que você vai ouvir. Faça registros se você achar que é necessário e é muito interessante depois você passar aos seus familiares, comentar com eles o que você aprendeu na aula de hoje. Isto te ajudará a memorizar, a realmente confirmar a sua aprendizagem na aula de hoje. Então, venha comigo. Olha, eu acho que você já olhou, né? O título da aula de hoje: Espécies introduzidas. Quero começar te fazendo uma pergunta. Quando alguém ou quando você lê esta espécie é nativa de uma determinada região, o que você compreende com este termo nativo? E aí, o que você acha? Exatamente, é próprio daquela região, é próprio daquele local. A aula de hoje vai apontar o contrário, as espécies que são introduzidas. Então, naturalmente, as espécies elas são encontradas em determinadas regiões ao longo do planeta, né? Nos diversos continentes. Existem aquelas espécies que são típicas, que são características, que são próprias de determinadas regiões. Por exemplo, nas Américas, né? Nós temos lhama, nós temos lobo, nós temos tuiuiu. São algumas espécies animais típicas desta região, destes continentes. Na Ásia, por exemplo, galinha. A galinha é uma ave típica da Ásia. O porco, ele é típico, ele é nativo do continente europeu. Na África, nós temos leões, nós temos elefantes. Mas a gente tem isso aqui no Brasil, América também. Exatamente. Mas todas as espécies de seres vivos, elas têm uma distribuição geográfica natural. Então, esta imagem aqui é para você compreender melhor esta informação. Muito bem, vamos seguir. As populações que são levadas de um lugar para outro, então olha que ela já está se movimentando propriamente do lugar onde é nativo, onde é próprio dela, para outro lugar. Você já está conseguindo fazer uma associação com o título da nossa aula? Então, estou gostando. Populações de seres vivos levadas de um lugar para outro pela ação humana, intencionalmente ou acidentalmente, ao se estabelecerem no outro local, são denominadas espécies introduzidas. Quero chamar a atenção quando fala aqui, pela ação humana, pela ação humana. Aí pode acontecer, e acontece, né? Naturalmente, o vento, a água, então isso aí não é uma ação humana, é natural, certo? Então, quando o ser humano, eu tenho a intenção de levar, de transportar determinado ser vivo
desta região para outra região por um determinado motivo. Seja esse motivo inicialmente ecológico, seja ele financeiro, né, econômico, eu tenho uma intenção. Ou acidentalmente. Como acidentalmente? Pode ser levado, por exemplo, na sola do sapato, alguma semente, por exemplo, né? Pisou, ela ficou aderida à sola do sapato, pode ser, aí foi acidentalmente, não tinha a intenção de levar. Pode também ser conduzida, ser transportada em pneu, em cascos de navios, né? Em outros materiais, até em bagagens, tá? Então, nessa situação, a espécie, a população, ela sai, ela é transportada do seu lugar natural para outro local. Então, o que está ocorrendo? Ela está sendo introduzida em outro ambiente. Estas espécies, estas populações de seres vivos que foram introduzidas em outro ambiente, elas podem ter comportamentos ambientais tranquilos, comportamentos ambientais que não causam prejuízo ao meio, não causam desequilíbrio ambiental. Neste caso, nessa situação, as espécies introduzidas, elas são denominadas exóticas. Então, a espécie introduzida exótica é uma espécie, é um ser vivo que não é nativo daquela região, foi levado para aquela região acidentalmente ou intencionalmente, mas ela chegou, ela se instalou, ela não ofereceu prejuízo às espécies que já se encontravam naquele local, naquela região, as espécies nativas. Acontece ali uma relação harmônica entre os seres vivos. Porém, algumas espécies introduzidas, elas são invasoras. Então, a gente encontra a classificação espécie introduzida exótica, espécie introduzida invasora, mas também nós podemos encontrar espécie introduzida exótica invasora. Esse termo, quando ela é denominada invasora, o comportamento já é diferente. Ela causa desequilíbrio no ambiente, no local onde ela chegou, para onde ela foi levada. Ela pode se tornar uma praga, seja ela na lavoura, seja ela no ambiente aquático, ou mesmo no ambiente terrestre, até no meio urbano. Ela pode oferecer riscos, ou seja, é uma espécie indesejada, tá? Naquele ambiente. Então, essa é a classificação. Já sabemos a definição de espécie introduzida e agora a classificação. A espécie introduzida, ela pode ser exótica ou ela pode ser invasora, né? Vai causar prejuízo. Veremos aqui algumas espécies invasoras que causam desequilíbrios ambientais. Olha só, mexilhão dourado. O mexilhão dourado, ele é nativo do sul da Ásia. Gente, esse mexilhão dourado, ele causa um estrago imenso. Ele é um molusco, ele tem uma coloração amarelada, por isso ele foi denominado mexilhão dourado, né? Aí na imagem é possível perceber um pouco da sua coloração. Ele se reproduz com uma velocidade imensa. Ele põe ovos no ambiente onde ele está. Vocês terem ideia, uma única, né, uma unidade, um mexilhão, ele é capaz de colocar 300 ovos no ano. Então, olha só, é praticamente um por dia.
E aí imagina quantos mexilhões dourados tendo este mesmo comportamento. E aí ele vai proliferando em diversos ambientes. E para ter uma ideia do problema que ele causa, ele pode se desenvolver dentro de tubulações que levam água, por exemplo, até as residências. E aí ele vai entupindo, né, obstruindo aquele local e cada vez menos espaço tem para a água percorrer. Então, um dos prejuízos, esse mexilhão também pode proliferar em motor de barco, por exemplo, e vai causar problema, tá? Então, é uma espécie realmente bastante invasora e prejudicial. Outra espécie, javali. O javali, ele é nativo do Uruguai. Gente, aqui no Brasil, o javali, ele não precisou nem ser transportado, ele veio andando mesmo, ele atravessou o ambiente lá do Uruguai e chegou aqui no Brasil. O javali é uma espécie invasora muito destruidora. Além de ser uma espécie mais agressiva, o javali ele se alimenta de tudo que for encontrando pela frente. E ele se alimenta até de outro javali, se precisar. Então ele é brigão, ele é violento, ele ataca ser humano e faz um estrago na lavoura por onde ele passar. Outra espécie, pinos, né? Pinheiros, característicos lá da América do Norte. Os pinheiros, a espécie pinos, né, lá do hemisfério norte, as sementes desses vegetais, elas são levadas com muita facilidade pelo vento. Eles se desenvolvem com muita facilidade, cresce muito rápido no solo onde a semente germina. Não há um predador para essas sementes, não há um animal que se alimente das sementes e com isso ele vai crescendo e os vegetais nativos daquele local, como ele cresce muito, ele vai dar uma sombra e aí dificulta a luz solar alcançar as espécies menores, de menor porte, aí dificulta a fotossíntese. É um complexo de problemas que ele pode trazer, embora aos nossos olhos seja encantador, né? Os pinheiros. E aqui, caramujo gigante africano, é uma outra espécie, né, que tem aqui no Brasil, mas veio de onde? Vamos ver se você é esperto. Isso aí, pelo próprio nome, a gente já consegue esta informação. Gente, esse caramujo gigante africano, ele foi trazido para o Brasil para poder substituir, para poder fazer uma alternativa com uma espécie denominada escargot, utilizada na alimentação. Pelo fato de ele ser economicamente mais viável. Esse caramujo, olha, é gigante, ele realmente é grande, tá? Mas ele não foi bem aceito na culinária aqui brasileira. Gente, essa espécie, ela se reproduz demais. Essa espécie, ela causa um estrago, ela se alimenta de tudo enquanto é vegetal, tudo. E reproduz rápido. E como o pessoal do restaurante, os criadores desse caramujo, eles começaram a ter prejuízo, simplesmente largaram, abandonaram a espécie e essa espécie invadiu, tornou-se uma praga no ambiente brasileiro. Então, aqui são algumas espécies que não são nativas do Brasil, mas que foram introduzidas e o comportamento é de espécie invasora, não é um comportamento harmonioso com as espécies da região
do país ou até mesmo de outras espécies introduzidas. Mas eu sempre digo, nem tudo é 100%, ainda bem, né? Olha bem, algumas espécies exóticas, elas também foram introduzidas, porém elas têm uma harmonia com as espécies nativas e, inclusive, são utilizadas na nossa alimentação. Cana-de-açúcar. Quantos produtos são obtidos da cana-de-açúcar, inclusive açúcar, né? O álcool, tá? E a cana-de-açúcar, ela é oriunda da Ásia. Café, como é gostoso, não é? O café, ele é nativo da Etiópia. Cacau, o pessoal aí que gosta do achocolatado, que gosta do chocolate, né? Cacau é do México. Coco, ai, aquela água de coco mais deliciosa, né? O coco da Índia. Laranja, rica aí em vitamina C. Oriente Médio, feijão. Eu sou apaixonada por feijão. O feijão veio lá dos Andes. E o arroz? O arroz lá do extremo oriente, né? A nossa comida aí básica aí, ó, no prato, arroz e feijão. Então, essas são algumas das espécies introduzidas e que são exóticas aqui no nosso país. Então, as espécies introduzidas, elas estão muito presentes no nosso dia a dia. Seja positivamente, mas existem algumas que causam prejuízo. Viu? A nossa aula hoje foi rápida, mas foi muito importante. Deu para compreender? Não deu? Muito bem. E acesse nossas atividades na plataforma SMED-GV. Como? Tranquilo, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece aí no canto da tela. Acesse nossas redes sociais e se inscreva no nosso canal YouTube SMED-GV. Já é inscrito? Ótimo! Olha, vamos parar por aqui. Continue se cuidando e eu te espero na nossa próxima aula. Tchau!